Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando a verdade confronta o ego, o dia em que tentaram calar Jesus. Esse é o texto de Lucas, capítulo 20. Quem não quer mudar sempre tenta questionar a autoridade da verdade. Lucas escreveu seu evangelho para fortalecer a fé da igreja e mostrar com clareza quem é Jesus. Agora estamos nos últimos dias antes da crucificação. Jesus já entrou em Jerusalém, já chorou pela cidade, já purificou o templo, e quando a luz brilha mais forte, a resistência também aumenta. E Lucas 20 nos mostra menos milagres e mais confrontos. Que não vemos enfermidades sendo curadas, vemos corações endurecidos sendo expostos. Vamos à nossa leitura? Lucas capítulo 20. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então passou Jesus a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado? Quem sabe o respeitarão. Mas, quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: e então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostrem-me um drenário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César. Responderam eles. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com sua resposta, ficaram em silêncio. E nem todo questionamento busca resposta. Alguns querem fugir da verdade. Olhar para esse texto é Jesus conversando com os religiosos. E ele fala para o povo, para os líderes que o questionam. A autoridade espiritual verdadeira e o coração sincero é o tema desse
texto. Os líderes perguntam com que autoridade ele fazia isto. Jesus responde sobre o batismo de João. Eles não queriam aprender, eles queriam acusar Jesus. Quem tem orgulho não aceita a verdade. Muitas vezes usamos perguntas para evitar encarar nossa própria dor ou mudança. E Jesus conta a história dos trabalhadores que matam o filho do dono da vinha. É uma referência aos líderes religiosos que rejeitam os profetas e o próprio Cristo. Aqui é uma lição espiritual. Rejeitar Deus é rejeitar a sua própria cura. Quando negamos a verdade sobre nós, destruímos o nosso crescimento. E depois eles perguntam se deve pagar o imposto ao imperador. E Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqui a lição é equilíbrio entre a vida espiritual e a sua responsabilidade como um cidadão. Você tem responsabilidade com seu país, pagar seus impostos, estar em dia com todas as responsabilidades como cidadão. Saúde emocional precisa de organização, organização espiritual, emocional, relacional, em todas as áreas da vida, e isso precisa ser praticado todos os dias. Jesus trabalha o coração. Eu, como ser humano, quando eu entendo que ele me auxilia, eu posso também me ajudar a entender tudo que ele quer na minha vida e trazer para a minha vida um comportamento condizente com o cristão. Se eu pego tudo que existe na minha vida, a vida espiritual, emocional, relacional, e entendo que tudo isso faz parte da minha vida, elas todas juntas curam a nossa alma e a nossa mente. Sementes que você pode utilizar no seu dia a dia. Antes de criticar alguém, pergunte o que está acontecendo. Queira saber da história. Não ouça só um lado. Faça perguntas. Antes de criticar, saiba primeiro a história, para depois você talvez emitir um julgamento. Que Ele abençoe sua casa, a sua família, que Ele abençoe o seu viver. E sim, você se posicione todos os dias onde Ele deseja que você esteja. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.